Este vídeo tem caráter informativo, educativo e de conscientização. Mas, antes de qualquer coisa, é importante deixar algo muito claro: entender o que a lei brasileira considera violência de gênero pode mudar completamente a forma como muitas pessoas enxergam situações do cotidiano. Muita coisa que parece normal, comum ou até parte do relacionamento ganha outro significado quando é vista sob a lente da legislação. E é exatamente aí que começa uma transformação silenciosa, porém poderosa. Ao longo dos anos, criou-se a falsa ideia de que violência só existe quando ela é extrema, visível ou impossível de ignorar. A lei, no entanto, segue um caminho diferente e muito mais profundo. Ela reconhece padrões, comportamentos repetidos e relações de poder que, aos poucos, vão retirando direitos, autonomia e dignidade. Quando isso fica claro, a pergunta deixa de ser "isso é grave o suficiente?" e passa a ser "por que isso foi tolerado por tanto tempo?". Talvez o ponto mais provocativo de tudo isso seja perceber que a violência de gênero não está restrita a um perfil específico, nem a um único ambiente. Ela pode estar onde menos se espera, disfarçada de cuidado, preocupação ou até amor. E quando a lei nomeia essas situações, ela não está exagerando, está oferecendo proteção. Informação, nesse caso, não é teoria, é ferramenta de sobrevivência e prevenção. Neste vídeo, o objetivo é justamente abrir esse entendimento de forma clara, acessível e responsável. Sem julgamentos, sem sensacionalismo, mas com a profundidade necessária para que cada pessoa consiga identificar, refletir e, principalmente, agir de forma consciente. Porque conhecer a lei não é apenas um ato jurídico, é um passo decisivo para romper ciclos que se repetem em silêncio. E tudo começa por uma pergunta simples, mas poderosa: afinal, o que realmente caracteriza a violência de gênero segundo a lei brasileira? Diamante azul pequeno tópico 1: Conceito de violência de gênero na legislação brasileira. A violência de gênero, na visão da lei brasileira, vai muito além do que muita gente imagina à primeira vista. Ela não se limita a episódios extremos ou situações escancaradas, pelo contrário, nasce muitas vezes em relações aparentemente comuns, marcadas por desequilíbrio de poder, controle excessivo e desvalorização constante. A legislação entende que, quando a dignidade e a autonomia da mulher são feridas de forma contínua, já existe ali um sinal claro de violência de gênero, mesmo que isso ainda não seja reconhecido socialmente. Um ponto essencial é compreender como a lei define esse conceito de forma objetiva. A violência de gênero é caracterizada quando a mulher sofre qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause dano, sofrimento ou limitação de direitos. Isso significa que não é preciso haver um episódio isolado e grave para que a violência exista, muitas vezes ela se constrói aos poucos, em atitudes repetidas que vão minando a liberdade e a autoestima da vítima, quase sem que ela perceba. É justamente aí que surge uma confusão comum: a diferença entre conflito e violência. Conflitos fazem parte das relações humanas e podem ser resolvidos pelo diálogo. Já a violência de gênero se estabelece quando há repetição, intenção de controle e desequilíbrio de forças. A lei brasileira faz questão de separar essas duas coisas para evitar que comportamentos abusivos sejam tratados como simples brigas de casal, algo que por muito tempo foi normalizado. Outro aspecto importante é entender a relação entre violência doméstica e violência de gênero. Embora muitas situações ocorram dentro do ambiente doméstico ou familiar, a legislação reconhece que a violência de gênero não depende exclusivamente desse espaço. Relações afetivas, mesmo sem convivência, também podem ser palco desse tipo de violência. Essa ampliação do conceito é fundamental para proteger mulheres em diferentes contextos da vida social. Toda essa construção legal tem base sólida no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na Constituição Federal, que coloca a dignidade da pessoa humana como princípio central. A partir dela, surgem leis específicas que detalham e reforçam a proteção às mulheres. Esse arcabouço jurídico não existe por acaso, ele é resultado de anos de debate social, estudos e reconhecimento de que a desigualdade de gênero gera impactos profundos na vida das mulheres. Quando alguém passa a entender esse conceito jurídico com clareza, algo muda internamente. Situações antes vistas como normais começam a ser questionadas, e comportamentos cotidianos ganham um novo significado. Esse entendimento inicial é essencial, porque prepara o caminho para algo ainda mais concreto: identificar os diferentes tipos de violência que a própria lei reconhece, e que muitas vezes estão presentes no dia a dia sem serem nomeados. Diamante azul pequeno tópico 2: Tipos de violência reconhecidos pela lei. Quando a lei brasileira detalha os tipos de violência de gênero, ela faz isso com um objetivo muito claro: ajudar as pessoas a reconhecerem situações que, por muito tempo, foram invisibilizadas. Não se trata de criar rótulos exagerados, mas de nomear realidades que impactam profundamente a vida das mulheres. A partir do momento em que algo ganha nome jurídico, deixa de ser opinião e passa a ser um direito protegido.
O tipo mais conhecido é a violência física, justamente por ser a mais fácil de identificar. A legislação a define como qualquer ação que cause dano à integridade corporal da mulher. Mas o ponto-chave aqui é entender que a lei não exige gravidade extrema para o reconhecimento. Pequenas agressões repetidas, muitas vezes minimizadas socialmente, já configuram esse tipo de violência quando afetam a segurança e a integridade da vítima. Já a violência psicológica costuma ser silenciosa e, por isso, uma das mais difíceis de perceber. A lei reconhece como violência qualquer comportamento que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou controle das decisões da mulher. Críticas constantes, intimidações veladas e manipulações emocionais entram nesse campo. Muitas mulheres convivem com esse tipo de violência por anos sem perceber que a legislação brasileira já a reconhece e condena. A violência moral também tem definição clara na lei e está relacionada à honra e à imagem da mulher. Ofensas, acusações falsas e tentativas de desqualificação pública ou privada são exemplos desse tipo de violência. Aqui, o impacto não é físico, mas social e emocional, afetando a forma como a mulher se vê e como é vista pelos outros. A legislação entende que ferir a reputação também é uma forma grave de violação de direitos. Outro tipo reconhecido é a violência patrimonial, que muitas vezes passa despercebida por estar ligada a questões financeiras. A lei considera violência quando há retenção, destruição ou controle de bens, documentos ou recursos econômicos da mulher. Impedir o acesso ao próprio dinheiro ou tomar decisões financeiras de forma unilateral são práticas que a legislação brasileira enquadra como violência de gênero. Por fim, a lei também reconhece a violência sexual, definida de forma objetiva e jurídica, sem necessidade de descrições gráficas. Ela ocorre quando a mulher tem sua liberdade sexual violada ou limitada. Entender esses diferentes tipos é essencial, porque eles não acontecem isoladamente. Muitas vezes, aparecem juntos e em diferentes contextos, o que leva a uma pergunta fundamental: em quais espaços da vida essas violências podem ocorrer? Diamante Azul Pequeno Tópico 3 – Contextos em que a violência de gênero pode ocorrer. Quando se fala em violência de gênero, muita gente ainda associa automaticamente ao ambiente doméstico. E, de fato, a lei brasileira reconhece que o espaço doméstico e familiar é um dos contextos mais frequentes em que esse tipo de violência acontece. Isso porque é ali que as relações de proximidade, confiança e dependência emocional podem facilitar comportamentos de controle e abuso, muitas vezes normalizados no dia a dia. No âmbito doméstico, a legislação não se restringe apenas ao local físico da casa. Ela considera o vínculo existente entre as pessoas, sejam elas parentes, companheiros ou indivíduos que convivem de forma contínua. Ou seja, não é o endereço que define a violência, mas a relação. Essa compreensão amplia a proteção legal e evita que situações graves sejam ignoradas apenas porque não aconteceram dentro de quatro paredes. Outro ponto importante é que a violência de gênero também pode ocorrer em relações afetivas, mesmo quando não há convivência. Namoros, relacionamentos eventuais ou vínculos passados entram nesse contexto. A lei deixa claro que o fim de uma relação não encerra automaticamente o risco, e que comportamentos abusivos podem persistir mesmo à distância, afetando diretamente a liberdade e a segurança da mulher. Além das relações íntimas, a legislação reconhece que a violência de gênero pode se manifestar em espaços institucionais e sociais. Ambientes de trabalho, escolas, universidades e outros espaços públicos também podem ser palco desse tipo de violência. Atitudes discriminatórias, constrangimentos e abusos de poder, quando baseados no gênero, são levados em consideração pela lei brasileira. Esse reconhecimento é fundamental porque rompe com a ideia de que a violência de gênero é um problema exclusivamente privado. Ao trazer esses contextos para o campo jurídico, a legislação afirma que a proteção da mulher é uma responsabilidade coletiva, que envolve instituições, organizações e a própria sociedade. Isso muda a forma como esses espaços devem se posicionar diante de denúncias e situações de risco. Compreender onde a violência de gênero pode ocorrer ajuda a ampliar o olhar e a identificar sinais que antes passariam despercebidos. E essa ampliação de consciência conduz naturalmente a outra questão essencial: afinal, quem exatamente a lei brasileira busca proteger quando estabelece essas normas e garantias? Diamante Azul Pequeno Tópico 4 – Quem a lei busca proteger. Quando a lei brasileira trata da violência de gênero, ela deixa claro que sua proteção tem como foco principal as mulheres, considerando as desigualdades históricas e sociais que marcam as relações de gênero no país. Essa proteção não surge por privilégio, mas como resposta a um contexto real de vulnerabilidade estrutural. A legislação parte do princípio de que tratar de forma desigual situações desiguais é uma forma de promover justiça e equilíbrio social. É importante compreender que essa proteção não se limita a um único perfil de mulher. A lei busca alcançar mulheres em diferentes contextos sociais, econômicos, culturais e etários.
Independentemente de classe social, escolaridade ou local de moradia, todas estão amparadas pelo mesmo conjunto de direitos. Essa universalidade é fundamental para garantir que a proteção legal não seja seletiva ou excludente. Ao mesmo tempo, a legislação reconhece que algumas mulheres enfrentam vulnerabilidades ainda maiores. Questões como raça, condição socioeconômica, deficiência ou pertencimento a grupos historicamente marginalizados podem intensificar os impactos da violência de gênero. Embora a lei seja geral, sua aplicação deve considerar essas realidades para garantir uma proteção efetiva e adequada a cada situação. Outro ponto central é que a proteção legal não depende da mulher se encaixar em um modelo específico de comportamento ou relacionamento. A lei não julga escolhas pessoais, ela protege direitos. Seja em relações formais ou informais, duradouras ou recentes, o que importa é a existência de uma situação de violência baseada no gênero. Esse entendimento amplia o alcance da legislação e evita interpretações restritivas. Toda essa proteção está fundamentada em princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana e o da igualdade. A legislação brasileira reforça que viver sem violência é um direito básico, e que a integridade física, psicológica e moral das mulheres deve ser preservada em qualquer circunstância. Esses princípios funcionam como pilares que sustentam toda a rede de proteção jurídica. Quando se entende quem a lei busca proteger e por quais fundamentos, fica mais fácil perceber por que o reconhecimento legal da violência de gênero é tão estratégico. Esse reconhecimento não apenas garante direitos, mas também cria caminhos concretos para a prevenção, tema que se conecta diretamente com o próximo ponto dessa construção legal. Diamante Azul Pequeno Tópico 5 – Importância do reconhecimento legal para a prevenção. O reconhecimento legal da violência de gênero tem um papel que vai muito além da punição. Quando a lei define claramente o que caracteriza esse tipo de violência, ela oferece um mapa, um ponto de referência que ajuda a sociedade a identificar situações de risco antes que elas se agravem. Informação, nesse contexto, funciona como uma ferramenta de proteção, capaz de iluminar comportamentos que antes eram naturalizados ou ignorados. Uma das maiores contribuições da definição legal é facilitar a identificação precoce da violência. Quando mulheres, familiares, profissionais e instituições sabem exatamente o que a lei considera violência de gênero, o silêncio começa a ser quebrado mais cedo. Pequenos sinais passam a ser levados a sério, e isso cria oportunidades reais de intervenção antes que os danos se tornem irreversíveis. A informação também empodera. Conhecer a lei dá à mulher mais clareza sobre seus direitos e sobre os caminhos disponíveis para buscar ajuda. Esse conhecimento reduz a sensação de isolamento e aumenta a confiança para procurar apoio institucional, seja na rede de proteção, em serviços públicos ou em organizações da sociedade civil. A lei, quando compreendida, deixa de ser algo distante e passa a ser uma aliada concreta. Outro ponto essencial é o papel das instituições nesse processo preventivo. Quando a legislação é clara, órgãos públicos, escolas, empresas e serviços de saúde conseguem estruturar protocolos mais eficientes de acolhimento e encaminhamento. A prevenção, nesse sentido, não depende apenas da vítima, mas de uma rede preparada para agir de forma responsável e coordenada. A responsabilidade do Estado é central, mas não exclusiva. A legislação brasileira deixa implícito que a prevenção da violência de gênero também envolve a sociedade como um todo. Informação, educação e posicionamento coletivo ajudam a construir ambientes mais seguros e atentos às desigualdades de gênero que ainda persistem no cotidiano. Compreender a importância desse reconhecimento legal fecha o ciclo do entendimento sobre o tema, mas abre um novo caminho, o de transformar conhecimento em ação prática. É justamente essa transição, do saber para o agir, que prepara o terreno para refletir sobre como aplicar tudo isso na vida real e no dia a dia de quem assiste. Agora que esse conhecimento está nas suas mãos, a pergunta mais importante não é o que você acabou de aprender, mas o que você vai fazer com isso. Quantas situações ao seu redor passam despercebidas simplesmente porque ninguém foi ensinado a reconhecê-las como violência de gênero? A informação que você recebeu aqui tem poder, mas só faz diferença quando sai do campo da teoria e entra na vida real. Vale refletir: se hoje você identifica um comportamento abusivo, você saberia como agir? Saber a quem recorrer, onde buscar apoio ou como orientar alguém próximo pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo que se repete há anos. Pequenas atitudes, como compartilhar informação correta ou incentivar o acesso à rede de proteção, já constroem ambientes mais seguros e conscientes. A mudança não começa apenas nas grandes decisões, mas nas conversas do dia a dia, nas escolhas e no posicionamento de cada pessoa. Quando mais gente entende o que a lei diz, menos espaço existe para a normalização da violência. Conhecimento gera responsabilidade, e responsabilidade gera transformação. Agora eu quero saber de você: o que mais te chamou a atenção nesse conteúdo?
Alguma parte fez você enxergar situações de outra forma? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua reflexão pode ajudar outras pessoas que também estão buscando entender melhor esse tema. E se esse vídeo trouxe clareza, informação e valor para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai continuar aprendendo, de forma responsável e acessível, sobre direitos, prevenção e consciência social. Informação salva, transforma e protege, e esse é só o começo.